Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, paz e bem a todos. Com muita alegria nos encontramos hoje, dando início a este curso em preparação ao tempo do Advento, tempo esse tão importante em nossa igreja, em nossas comunidades, tempo em que nós nos preparamos para a vinda do Senhor. Por isso a Steph achou por bem que nós tentássemos, através desses encontros, propormos uma formação sobre este tempo tão rico que nós celebramos todos os anos, para que possamos conhecê-lo melhor e assim vivenciá-lo melhor também em nossa experiência espiritual litúrgica. Nós dividimos estes nossos encontros em cinco encontros. O primeiro deles falando sobre a história e o significado do tempo do Advento, a liturgia da palavra, as orações, a eucologia e também as figuras bíblicas. Um segundo sobre a teologia do Advento, semana que vem, dimensões históricas, escatológica, missionária e ainda a revelação deste Deus da libertação. Depois um terceiro encontro sobre a espiritualidade do Advento, a expectativa vigilante, alegre, a esperança, a conversão e também a espiritualidade do pobre, que aparece muito presente nessa liturgia. Mais um encontro sobre a pastoral do Advento, os sinais, os símbolos, celebrações, os cantos, as orações, tudo aquilo que envolve nossa vivência deste tempo. E por fim, trabalharemos no último encontro o tempo do Natal, celebração do Natal, a Sagrada Família, a Virgem Maria, que se destaca neste tempo. Advento, uma palavra de origem latina que significa chegada, vinda. Dizem os historiadores que Advento coincidia exatamente com aquele período em que uma determinada cidade se preparava para acolher o rei que vinha fazer uma visita naquele local. Por isso o Advento era aquele tempo de preparação para a festa, de preparação para aquele que deveria chegar. Era um tempo em que se reformava, se recuperavam as estradas, as vias, as casas, para acolher alguém muito importante que estava para chegar naquele lugar. Para nós cristãos, nós católicos, o Advento marca exatamente esse período dentro do tempo litúrgico em que nós nos preparamos para a chegada do Salvador, para a chegada do Senhor. Sem dúvida, é muito mais forte em nossa memória, em nossa vida paroquial, em nossa vida comunitária, a expectativa da sua primeira vinda. E os sinais que acompanham o tempo do Advento apontam muito para isso. O presépio que nós montamos, a manjedoura, tudo isso está falando de que nós vamos acolher o Deus menino, Jesus que nasce lá em Belém. Mas, meus irmãos, o Advento, na verdade, não nasce bem com esta característica. O Advento tem uma outra força que permeia toda a liturgia da palavra, as orações e que pode passar despercebida para nós. O Advento, como bem diz as normas que regem o ano litúrgico, o Advento tem uma dupla característica. Por um lado, o Advento prepara, sim, ou melhor, nos recorda a primeira vinda do Senhor. Quando Jesus assumiu nossa carne, se fez homem, nasceu lá em Belém. Mas o forte do tempo do Advento é, de fato, a preparação à sua segunda vinda. Como ele virá, como prometeu, quando subiu para junto do Pai. Eu voltarei um dia eu retornarei para junto de vós. Aquilo que nós rezamos no creio, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E a igreja, neste tempo, em vigilância, quer se preparar para essa vinda definitiva do Senhor. Portanto, toda a liturgia do Advento, que vai desde o primeiro domingo do Advento até o dia 17 de dezembro, ela se volta exatamente para essa segunda vinda. Os textos que acompanham o Evangelho, a leitura, a eucologia, ou seja, as orações da missa, prefácio, tudo isso nos ajuda neste tempo de preparação para que quando o Senhor chegar, nos encontre preparados. E a partir do dia 17 de dezembro, nós temos então aquilo que nós chamamos de novena do Natal. Então sim, a liturgia se volta agora para a primeira vinda do Filho de Deus, a primeira vinda do Messias, a primeira vinda do Senhor. Funciona mais ou menos assim. Deus prometeu que
viria um dia. E ele veio. E nós podemos, através da Sagrada Escritura, dos Evangelhos, enfim, confirmar essa sua vinda. Olhando para Belém, olhando para o presépio, nós dizemos: Deus cumpriu sua promessa. O Verbo se fez carne. Pois bem, se Deus prometeu que voltará, então ele também há de cumprir essa promessa, porque a primeira ele cumpriu. E Deus é homem de palavra. Se ele disse que viria e veio, e se ele diz que voltará, é porque voltará também. Essa é a dinâmica que está por trás do tempo do advento. Muito bem, vamos falar um pouquinho então da história deste tempo. Como é que surge esse advento? Como surge o advento? Nós temos que compreender o advento dentro da dinâmica do ano litúrgico. O ano litúrgico é exatamente a celebração do mistério de Cristo dentro do tempo, dentro do ciclo de um ano. Nós não inventamos o ano litúrgico. O ano litúrgico nos foi dado como herança. Nós o recebemos dos nossos irmãos, povo hebreu, povo de Israel, que muito antes de Jesus já tinha o seu ano litúrgico. As diferentes festas do povo de Israel, a Páscoa, a festa das tendas e tantas outras festas que envolviam essas celebrações importantes do povo hebreu. Nós, católicos, nós cristãos, herdamos deles esta riqueza da celebração das festas importantes dentro da dinâmica do ano. Por isso nós temos o nosso ano litúrgico. Claro que para nós, todas essas festas assumem um caráter cristocêntrico, ou seja, Jesus passa a ser o centro das nossas celebrações. E nós podemos dizer também, sem sombra de dúvida, que Jesus passa a ser o centro do próprio ano, do ano litúrgico. Se nós formulássemos a pergunta: o que o ano litúrgico celebra? A resposta é simples: o ano litúrgico celebra a pessoa de Jesus. E na pessoa de Jesus, o ano litúrgico celebra de modo muito especial o seu mistério pascal, sua morte e ressurreição, que nós vamos identificando na passagem das estações, na dinâmica do dia, do amanhecer ou anoitecer, na dinâmica da semana, o domingo, o dia do descanso, o dia de Deus, o dia da família, o dia da igreja, o dia do ser humano e os demais dias, como o dia de trabalho, o dia da nossa correria. No centro do ano litúrgico está o Senhor. Pois bem, nós temos uma grande festa neste ano litúrgico. Primeiro, a Páscoa, mas não a Páscoa anual ainda, a Páscoa semanal. Nós, cristãos, celebramos a ressurreição de Jesus a cada domingo. Todo domingo é Páscoa. Mas, para evidenciarmos num domingo a sua ressurreição, fazermos memória daquela Páscoa primeira, nós marcamos o domingo, então, como o domingo de Páscoa, que é marcado aí pela celebração do Tríduo Pascal. Essa é, sem dúvida, a solenidade mais importante dentro do ano litúrgico. Depois, no passar do tempo, nós celebramos uma outra solenidade muito importante, que é o Natal do Senhor, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, nós celebramos aquilo que nós rezamos no Ângelus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A festa do nascimento do Senhor, ela só vai ser entendida mesmo na celebração da festa da sua morte e ressurreição, porque o Senhor nasceu exatamente para entregar-se por nós, para nos resgatar. Essa celebração, tanto da Páscoa como também do nascimento de Jesus, essas duas celebrações importantes no ano litúrgico merecem um tempo de preparação. O tempo de preparação da Páscoa é a Quaresma. São aqueles 40 dias que vão desde o primeiro domingo de Quaresma até as vésperas da quinta-feira da Ceia do Senhor, a Quinta-feira Santa. E temos então um tempo que prepara o Natal do Senhor, que é chamado o tempo de Advento, como eu dizia antes. Esse Advento é marcado por 4 domingos, não são necessariamente 4 semanas, mas 4 domingos. 4 domingos que antecedem o Natal. Se o Natal cair no domingo, nós teremos 4 semanas. Se o Natal cair numa segunda-feira, nós teremos 4 semanas, nós teremos 4 domingos, mais apenas 3 semanas. Vá no calendário, dê uma olhadinha e você vai entender isso. Vamos agora falar um pouquinho da origem do tempo do Advento. Como é que ele surge na história?
Nós não temos nenhum testemunho de um advento até os finais do século III. Ele vai aparecer mencionado, né, em livros históricos, em escritos da patrística pela primeira vez, né, lá pelo século V, início do século V, onde São Perpétuo, bispo de Tours, coloca que ele estabeleceu na sua diocese um jejum de 3 dias em preparação à festa do Natal. E esse é o primeiro escrito que testemunha um tempo de preparação para o Natal. Veja que nós estamos falando aqui de 3 semanas, estamos falando apenas de 3 dias, e dias marcados pelo jejum. Pelo jejum. Pois bem, aqui começa a se desenhar aquilo que futuramente será o Advento. Depois nós temos ainda testemunhado por São Gregório Magno, aquele que foi Papa entre os anos 590 e 604, que ele coloca lá no sacramentário gregoriano, que seria assim o bisavô do nosso missal, ele coloca o primeiro formulário de missa para o tempo do Advento, ou seja, para ser usado nesse tempo de preparação para o nascimento do Senhor. E aí nós podemos dizer então que nesta época o Advento já faz parte das celebrações da Igreja, né? Ao menos toda aquela Igreja que compreende boa parte da Europa. Porque de Roma, aos pouquinhos, essa ideia de celebrar um tempo de preparação ao nascimento do Senhor, ela vai se espalhando. Num primeiro momento, parece que o Advento durava 6 semanas. E só lá pelo século IX é que se reduz dessas 6 semanas para 4 semanas, como nós temos hoje. Deixa de ser um tempo, aos pouquinhos, um tempo marcado pelo jejum e marcado pela abstinência, para ser um tempo de oração, ou seja, se perde o caráter penitencial e se ganha aqui mais o caráter orante, de uma igreja que se prepara pela oração para o encontro com o Senhor. Não perca o nosso próximo encontro, semana que vem. Paz e bem a todos. E gostaria que nesse final de semana, vocês que participem da missa, prestem atenção nos textos, sobretudo do prefácio da missa, aquele que começa a prece eucarística, e também na oração coleta, que é aquela oração com a qual o padre conclui os ritos iniciais. Essas 2 orações vão ter muita conexão com aquilo que nós falamos nessa semana. Paz e bem a todos, até semana que vem.